Para completar, o Vasco de olho em jogadores de um time que se destacou no Campeonato Carioca. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama. Vem do Sampaio Corrêa, a grande surpresa do Campeonato Carioca desse ano, time campeão da Taça Rio, a informação de que 3 atletas estiveram na mira do Vasco. São eles o atacante Max, artilheiro da competição, com 6 gols ao lado de Verrete e Cano, o Alexandre e o Turhan. O Vasco não confirma nenhuma das tratativas. E já dá para dizer também que essas conversas acabaram esfriando ao longo dos últimos dias. Ninguém sabe se o Sampaio Corrêa ofereceu esses atletas, se foram os representantes desses jogadores que entraram em contato com o pessoal do Vasco ou se foi o Vasco quem abriu conversas. Queria citar a situação de cada um deles. O Max tem 22 anos de idade, como eu contei, artilheiro do Campeonato Carioca, 6 gols e 5 assistências em 15 partidas, e ele não é um centroavante, e sim um ponta com muita mobilidade e que também tem marcado seus golzinhos. O Alexandre é um volante de 23 anos de idade, 12 partidas, 1 gol e 2 assistências, havia chegado ao Sampaio Corrêa em 2023. Para completar, Turhan, zagueiro de 27 anos de idade, 11 jogos, nenhum gol marcado, chegou após defender o ABC. Na temporada passada já estava no Sampaio Corrêa antes. Você, torcedor do Vasco, entende que o clube precisa de quais contratações? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. E qual o Edmundo falou hoje em live que ouviu que o Vasco pensa em renovar com o Payet. Ele ficou indignado e eu também. Consegue apurar se tem fundamento e o potencial construtivo? Alguma novidade? André, eu acho que potencial construtivo só 2 pessoas podem nos ajudar. Uma dessas é essa aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Ia te pedir uma ajuda sobre como anda o potencial construtivo. Ó, sobre Payet, informação que eu tenho, confirmada por 2 pessoas diferentes do Vasco, tá? A primeira delas havia dito que o Payet, que discutiu-se em janeiro a possibilidade de o Vasco renovar o contrato do Payet. E essa discussão acabou sendo descartada porque não valia a pena ficar com o Payet nem até dezembro. Ele teria uma redução do salário para ficar até dezembro. E aí uma pessoa lá da diretoria falou, pessoal, mas qual que é a lógica da gente renovar com um cara que a gente não quer, ainda que seja para diminuir o salário? Ah, beleza, então o que a gente faz? Vamos esperar. Se o cara jogar bem, a gente renova. E hoje a avaliação interna é de que não tem a menor lógica renovar o contrato do Payet, tá? Ele deve ficar até a metade do ano, quando acaba o contrato, aí vai ficar liberado para buscar um outro clube. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está desistindo do empréstimo de Bryan Palacios para o Vasco. Decisão ainda não é oficial, mas está se tornando. Tudo começa quando o próprio Bryan Palacios não demonstra tanta vontade assim de jogar por empréstimo no Vasco. A negociação entre os clubes estava fechada. Surgiu num primeiro momento a contusão do Júnior Santos e do Hulk, e o técnico Cuca pediu que o Vasco, ou que o Atlético adiasse a transferência do jogador até as decisões do Campeonato Mineiro, as 2 partidas finais contra o América. Existe uma grande chance de o Hulk estar em campo para o confronto contra o América nesse final de semana. Mas, nesse meio tempo, o Shakhtar Donetsk fez proposta e levou o Alisson por 14 milhões de euros. E diante da insistência do Bryan Palacios em ficar, dirigentes do Atlético se reuniram com a comissão técnica e estão propensos a comunicar nas próximas horas ao Vasco a desistência do acordo. Palacios, que havia sido comprado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia por 3 milhões de dólares. Você acha que o Atlético acerta ou erra com a permanência do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?